A casa ainda tinha o cheiro de café quando Heloísa passou o pano na mesa da cozinha pela terceira vez naquela manhã. Não havia nada para limpar, na verdade. A superfície de madeira já brilhava sob a luz fraca que entrava pela janela, mas suas mãos precisavam se ocupar com alguma coisa, qualquer coisa que a impedisse de olhar para o telefone que descansava silencioso sobre o balcão. Alfredo não ligava há 3 dias. Ela enxugou as mãos no avental bordado, aquele que sua avó tinha feito com margaridas nas bordas, e caminhou até a sala. A casa era pequena, mas era dela. Ou pelo menos deveria ser. Cada móvel tinha sido escolhido com cuidado, cada cortina costurada à mão, cada quadro pendurado depois de muito debate silencioso consigo mesma sobre a posição exata. A casa era o único lugar onde Heloísa ainda conseguia respirar, sem sentir o peso de um olhar julgador sobre os ombros. O relógio da parede marcava 9h15 da manhã. Em outras casas da vizinhança, mulheres conversavam na calçada, crianças brincavam no quintal, vida acontecia. Na casa de Heloísa, o silêncio tinha textura. Era denso, quase pastoso, e se agarrava à pele como umidade de porão. Ela se sentou no sofá e pegou o porta-retratos que ficava na mesinha lateral. A foto tinha sido tirada no dia do casamento. Heloísa sorria, o vestido branco caía perfeitamente sobre seu corpo magro, e Alfredo, ao lado, segurava sua mão com uma expressão que ela já não conseguia mais decifrar. Era amor? Era orgulho? Era apenas a pose obrigatória para a fotografia? Nos 5 anos desde aquele dia, Heloísa tinha aprendido que casamento não era só 2 pessoas, era 2 famílias. E no caso dela, era especialmente a família de Alfredo, Eleonor, Jacinto e Silas, que parecia ter direitos sobre cada canto da vida do casal. O telefone tocou. Heloísa se levantou num salto, o coração disparado, e atendeu antes do segundo toque. Alô? Heloísa. A voz de Eleonor era afiada como vidro quebrado. Onde está meu filho? Não havia bom dia. Nunca havia. Alfredo está viajando a trabalho, dona Eleonor. A senhora sabe disso. Viajando. A sogra repetiu a palavra como se fosse algo obsceno. E você aí sozinha nessa casa. Que exemplo de esposa é você? Heloísa fechou os olhos e contou até 5, como sempre fazia. Ele volta no final de semana. No final de semana. Outra repetição venenosa. E você nem foi com ele. Uma esposa de verdade acompanha o marido, Heloísa. Mas você sempre foi diferente, não é? Sempre achou que podia fazer tudo do seu jeito. As palavras eram como agulhas, pequenas, mas certeiras. Dona Eleonor, Você precisa aprender seu lugar. Essa casa deveria estar cheia de netos para mim. 5 anos, Heloísa. 5 anos e meu Alfredo continua sem filhos, por sua causa. O aperto no peito era familiar. Heloísa tinha aprendido a conviver com ele. Essa sensação de que o ar não chegava direito aos pulmões quando Eleonor falava. Com licença, eu tenho coisas para fazer. Tenho certeza que tem. A sogra riu, um som seco e cruel. Limpar essa casinha ridícula que você insistiu em comprar. Alfredo merecia coisa melhor, merecia uma esposa melhor. A ligação foi encerrada antes que Heloísa pudesse responder. Ela ficou parada no meio da sala, o telefone ainda na mão, sentindo as lágrimas queimarem atrás dos olhos. Não ia chorar, não de novo. Já tinha chorado demais por essa família que a tratava como intrusa desde o primeiro dia. Lembrava-se da primeira vez que tinha ido à casa dos pais de Alfredo. Era noiva ainda, e ele tinha dito que seria apenas um almoço. Minha mãe vai adorar você, tinha prometido. Mas quando Heloísa entrou na casa grande e bem decorada, Eleonor a tinha examinado da cabeça aos pés, com uma expressão que deixava claro o veredito: insuficiente. Então você é a tal Heloísa, tinha dito sem sequer oferecer a mão. Alfredo me contou que vocês se conheceram onde mesmo? Numa festa de igreja? A forma como disse igreja fez parecer algo menor,
algo vergonhoso. Durante o almoço, Jacinto mal tinha falado. Ele comia em silêncio, concordando ocasionalmente com a esposa, enquanto Silas, o irmão mais novo de Alfredo, a observava com um sorriso de canto que fazia Heloísa se sentir exposta. Meu irmão podia ter escolhido melhor. Silas tinha comentado no meio da sobremesa como se estivesse falando do tempo, mas ele sempre teve um coração mole demais. Alfredo tinha rido. Uma risada nervosa, desconfortável, mas tinha rido. E Heloísa tinha entendido naquele momento que não podia esperar que ele a defendesse. Não completamente, não contra a própria família. Agora, 5 anos depois, ela ainda estava esperando. Heloísa guardou o porta-retratos e foi até o quarto. Na cômoda, dentro da gaveta de baixo, estava a caixa de sapatos onde guardava suas coisas importantes. Cartas antigas da avó, o terço que tinha ganhado na primeira comunhão, algumas fotos de quando era criança. E no fundo, embrulhado em papel de seda azul, estava o sapatinho de bebê que ela tinha comprado 2 anos atrás. Tinha sido num dia de esperança. Ela e Alfredo estavam tentando ter um filho e por algumas semanas Heloísa tinha acreditado que estava grávida. Tinha comprado o sapatinho em segredo, imaginando o dia em que poderia mostrá-lo para o marido, ver a alegria no rosto dele. Mas não estava grávida. E quando contou a Alfredo que a menstruação tinha chegado, ele tinha apenas dado de ombros e dito: "A gente tenta de novo." Como se fosse só isso, como se o desejo dela, a dor dela, o vazio que crescia no ventre dela fossem detalhes menores. Eleonor, quando soube, tinha sido mais direta. "O problema é você, sempre foi você. Meu filho é saudável, viril, você que é defeituosa." Heloísa fechou a gaveta e sentou-se na cama. O quarto estava arrumado, como sempre. A colcha esticada, sem uma ruga, os travesseiros perfeitamente alinhados, tudo no lugar. Mas parecia vazio. Tudo na casa parecia vazio, mesmo quando Alfredo estava lá. Ele tinha mudado, ou talvez sempre tivesse sido assim e ela é que tinha se iludido. No namoro, ele parecia atencioso, carinhoso, mas depois do casamento, especialmente depois que Eleonor começou a fazer suas investidas diárias na vida do casal, Alfredo tinha se tornado distante, saía cedo, voltava tarde, viajava cada vez mais. E quando estava em casa, passava horas no telefone com a mãe. Heloísa tinha tentado conversar com ele inúmeras vezes. "Sua mãe me trata muito mal", ela dizia. "Ela fala coisas horríveis para mim." "Minha mãe é assim mesmo", ele respondia, sem tirar os olhos do celular. "Você que é sensível demais. Ela só quer o melhor pra gente. Mas ela me humilha, Alfredo. Exagero seu." E assim, a conversa sempre terminava, com Heloísa se sentindo pequena, insignificante, como se suas dores não tivessem peso suficiente para serem levadas a sério. O telefone tocou novamente. Dessa vez, Heloísa deixou tocar. 1, 2, 3 vezes. Sabia quem era. Eleonor sempre ligava de novo quando não ouvia o que queria ouvir. Finalmente, o silêncio voltou. Heloísa se levantou e foi até a cozinha. Preparou um café mesmo sem vontade de beber. Precisava fazer alguma coisa com as mãos. Precisava se ancorar em alguma rotina para não se perder completamente nos pensamentos que rodopiavam dentro da cabeça. Enquanto a água fervia, ela olhou pela janela. A vizinha do lado estava estendendo roupas no varal, cantarolando alguma música. Tinha uma vida comum, problemas comuns. Não tinha uma sogra que ligava para lembrá-la de suas falhas. Não tinha um marido que desaparecia por dias sem dar notícias direito. O café estava pronto quando o celular apitou. Uma mensagem. Era de Alfredo. "Vou chegar mais cedo. Amanhã à noite." Nada mais. Nem oi, nem saudade, nem como você está. Apenas a informação fria, como se ela fosse uma secretária que precisasse ser notificada de um compromisso. Heloísa digitou uma resposta. "Tudo bem, te espero." Mas antes de enviar, apagou. Escreveu novamente.
Precisamos conversar quando você chegar. Hesitou. Apagou de novo. No final, enviou apenas ok, porque era isso que ela sempre fazia. Encolhia suas palavras, diminuía suas necessidades, transformava seus gritos em sussurros para não incomodar. Alfredo não chegou no horário que tinha dito. Heloísa tinha preparado o jantar favorito dele, carne assada com batatas e uma salada fresca, e arrumado a casa com um cuidado extra. Tinha até colocado uma roupa bonita, um vestido azul que ele tinha dito uma vez que gostava. 7 da noite virou 8. 8 virou 9. Às 10h30, ela guardou a comida na geladeira e tirou o vestido. À meia-noite, deitou-se na cama, mas não conseguiu dormir. Alfredo chegou às 2 da manhã. Heloísa ouviu a chave na porta, os passos pesados no corredor, a água correndo no banheiro. Ele não entrou no quarto. Dormiu no sofá. Quando ela acordou de manhã, ele já tinha saído. Um bilhete na mesa da cozinha. Fui na casa da minha mãe. Volto mais tarde. Sempre a casa da mãe. Sempre Eleonor. Heloísa amassou o papel e jogou no lixo. Algo dentro dela estava se rompendo. Uma fibra que tinha sido esticada demais, por tempo demais, e agora começava a ceder. Ela tomou banho, vestiu-se e decidiu que ia sair. Não sabia para onde, mas não podia ficar naquela casa esperando, sempre esperando. Estava na sala pegando a bolsa quando o telefone tocou. Eleonor. Dessa vez, Heloísa atendeu com uma determinação nova no peito. Alô? Meu filho está aqui comigo. Eleonor começou sem preâmbulo. E nós conversamos muito sobre vocês dois. Vocês conversaram. Sim. E chegamos a algumas conclusões. Heloísa sentiu um frio na espinha. Que conclusões? Essa casa, Heloísa, essa casinha ridícula que você comprou com a herança da sua avó. Alfredo não queria morar aí desde o começo. Foi você que insistiu. Era o dinheiro da minha família. E agora está causando problemas. Meu filho se sente desconfortável. É muito pequena, muito simples. Não é lugar para um homem como ele. Heloísa respirou fundo. Alfredo nunca me disse isso. Porque ele é educado demais, mas eu não sou. Então vou ser clara. Essa casa precisa ser vendida. Alfredo vai morar aqui com a gente até vocês encontrarem um lugar apropriado. Um lugar onde eu possa visitá-lo sem sentir vergonha. Alfredo concordou com isso? Ele está aqui do meu lado. Quer falar com ele? Houve um silêncio, depois uma respiração pesada. Alfredo tinha pegado o telefone. Heloísa. A voz dele estava cansada. Minha mãe tem razão. A gente precisa pensar melhor. Aquela casa é muito pequena para começar uma família. Começar uma família. Heloísa repetiu as palavras, sentindo cada uma delas como um tapa. Alfredo, nós temos tentado. Eu tenho tentado. Minha mãe acha que você deveria fazer uns exames, ver se está tudo bem com você. Comigo? Sei lá. Ela conhece um médico bom, pode marcar. Sua mãe conhece. Heloísa sentiu a raiva subir pela garganta quente e amarga. Sempre sua mãe. Ela decide tudo na sua vida, Alfredo. Decida onde você mora, decide se está tudo bem com sua esposa. Não fique assim. Como você quer que eu fique? Você mal fala comigo há meses, some por dias, e quando volta vai direto para a casa da sua mãe para decidir o que fazer da nossa vida? Você está exagerando. Eu estou exagerando? Heloísa nunca tinha gritado assim. Sua própria voz a assustou. Eu fico aqui sozinha, sendo humilhada pela sua família, sendo tratada como se fosse um problema a ser resolvido, e eu estou exagerando? Do outro lado da linha, ela ouviu vozes abafadas. Eleonor estava falando alguma coisa. Depois, Alfredo voltou ao telefone. Olha, a gente conversa quando eu chegar em casa. Minha mãe está chateada agora. Sua mãe está chateada. Você a deixou nervosa. Ela já tem pressão alta, Heloísa. Não precisa disso. A ligação foi encerrada.
Heloísa ficou ali, parada no meio da sala, o telefone morto na mão, sentindo algo se quebrar irreparavelmente dentro do peito. Não era só a raiva. Era algo mais profundo. Era a percepção clara, cristalina, de que ela tinha passado 5 anos da sua vida tentando se encaixar num lugar que nunca teria espaço para ela. Ela se sentou no chão. Nem tentou chegar ao sofá. Apenas deixou o corpo escorregar até encontrar o chão frio e ali ficou, abraçando os joelhos, balançando levemente. As horas passaram. O sol mudou de posição na janela, desenhando padrões diferentes na parede. Heloísa não se moveu. Era quase 5 da tarde quando ouviu os carros parando na frente da casa. Não era um carro, eram 2. Ela se levantou, as pernas dormentes, e foi até a janela. O coração disparou. Eram eles. Eleonor, Jacinto e Silas. Os 3 saindo dos carros com expressões duras, determinadas. Eleonor carregava uma bolsa enorme. Jacinto tinha algo na mão. Heloísa demorou 1 segundo para reconhecer. Era um pé de cabra. Não, ela sussurrou. Os 3 marcharam até a porta. A campainha tocou, insistente, agressiva. Heloísa! A voz de Eleonor atravessou a porta de madeira. Abra essa porta agora! Heloísa recuou. Seu corpo inteiro tremia. Sabemos que você está aí! Silas agora. Para de frescura e abre! Jacinto bateu na porta com força. Depois bateu de novo. O barulho ecoava pela casa toda, violento, invasivo. Essa casa é do nosso filho! Eleonor berrava. Você não tem direito de nos trancar para fora. Alfredo mora aqui. Não, Heloísa sussurrou novamente, como se a palavra pudesse criar uma barreira. Não, não, não. Quebrem a porta, ordenou Eleonor. Esta é a casa do nosso filho. O som do metal raspando na madeira fez Heloísa se encolher. Eles estavam realmente tentando arrombar. Estavam invadindo sua casa. Sua casa. A casa que ela tinha comprado com o dinheiro da herança da avó. A casa que tinha mobiliado com cuidado. A casa onde tinha tentado construir um lar, uma vida, uma família. E eles estavam tentando quebrar a porta. Algo mudou dentro de Heloísa naquele momento. Não foi uma mudança suave. Foi brusca, como um osso quebrando e se reajustando em posição nova. A mulher que sempre se encolhia, que sempre abaixava a cabeça, que sempre pedia desculpas por existir, essa mulher morreu ali, no meio da sala, enquanto o pé de cabra raspava na madeira da sua porta. Ela caminhou até o quarto. Suas mãos não tremiam mais. Abriu o armário e pegou o que precisava. Voltou para a porta. Quando o metal arranhava pela 3ª vez, Heloísa abriu a porta de supetão. Os 3 ficaram paralisados. Eleonor com a mão ainda erguida, pronta para bater novamente. Jacinto segurando o pé de cabra. Silas logo atrás, com um sorriso que morreu instantaneamente nos lábios, porque Heloísa estava na soleira da porta, firme, com a coluna ereta, e nas mãos, bem visível, ela segurava uma maleta aberta. Dentro, organizados com precisão, estavam documentos. Muitos documentos. Vocês querem entrar? Ela perguntou. Sua voz estava calma, baixa, perigosa. Então entrem, mas antes, deixem-me mostrar uma coisa. Eleonor recuperou-se primeiro. Sai da frente, sua. Cuidado com o que vai dizer, dona Eleonor. Heloísa ergueu um dos papéis. Porque aqui está a escritura desta casa. Em meu nome. Só em meu nome. Comprada com o dinheiro da minha herança. Vocês não têm direito nenhum aqui. Alfredo é casado com você, Silas gritou. Essa casa é dele também. Regime de separação de bens. Heloísa mostrou outro papel. Aqui, vejam. A pedido dele, aliás. Seu irmão não quis misturar o dinheiro dele com o meu, lembram? Disseram que eu podia ter segundas intenções, que eu era interesseira. O silêncio que se seguiu era denso. E tem mais. Heloísa continuou, a voz ganhando força. Esses documentos aqui são gravações. 5 anos de gravações. Todas as ligações da senhora para mim, dona Eleonor. Todas as mensagens.
todos os insultos. Eleonor empalideceu. Você é defeituosa. Meu filho merecia melhor. Você não presta para nada. Mulher falhada. Lembram? Porque eu lembro. E está tudo aqui, documentado, datado, arquivado. Você não pode... Começou Jacinto. Posso sim. Lei Maria da Penha. Assédio moral. Violência psicológica. Já procurei um advogado. Ele disse que eu tenho um caso excelente. Heloísa deu um passo à frente. Eles recuaram. Mas vocês sabem o que é mais interessante nesses documentos? É isso aqui. Ela pegou uma pasta grossa. Extratos bancários, de uma conta que Alfredo tem com a mãe dele, uma conta conjunta que ele abriu 2 anos atrás e nunca me contou, onde metade do salário dele é depositado, dinheiro que deveria estar ajudando nas despesas da nossa casa, mas que vai direto para Dona Eleonor administrar. Silas tentou falar, mas Heloísa o cortou. Não acabou. Tem também os comprovantes das joias. As joias que Alfredo supostamente me deu de presente de aniversário, de Natal, de aniversário de casamento. Todas compradas por Dona Eleonor, no cartão dela, e depois colocadas como se fossem dele. Para me controlar, para me fazer sentir grata, para me fazer sentir em dívida. Eleonor estava roxa. Cuidado! Heloísa alertou novamente. Estou gravando agora também. E era verdade. O celular dela estava no bolso do avental, gravando tudo. Vocês vêm aqui na minha casa com um pé de cabra, ameaçando arrombar minha porta, gritando, me intimidando, na frente de vizinhos, tudo documentado, tudo testemunhado. De fato, algumas janelas ao redor estavam abertas. Rostos curiosos observavam a cena. Então aqui está o que vai acontecer, Heloísa disse, sua voz cortante como vidro. Vocês vão sair da minha propriedade, agora, e não vão voltar nunca mais, porque se voltarem, eu entro com processo por invasão de domicílio, assédio, violência psicológica, e vou pedir ordem de restrição contra os 3. Alfredo vai saber disso. Eleonor rosnou. Ótimo. Aliás, podem dizer para ele que quando chegar vou entregar isso aqui. Heloísa pegou o último documento da maleta. Pedido de divórcio. Já está tudo preenchido. Ele só precisa assinar. O mundo pareceu parar. Você não tem coragem, Silas disse, mas sua voz tremia. Olha bem para mim, Heloísa respondeu. Olha para essa mulher que vocês passaram 5 anos humilhando, diminuindo, tratando como lixo. Olha bem, e me diz se eu pareço uma mulher sem coragem. Ela não piscava, não recuava. Eleonor abriu e fechou a boca procurando palavras. Não encontrou nenhuma que fosse forte o suficiente. Saiam, Heloísa ordenou. Meu filho vai... Seu filho! Heloísa elevou a voz pela primeira vez. Deixou de ser meu problema. Agora saiam da minha propriedade antes que eu chame a polícia. Jacinto puxou o braço de Eleonor. Vamos embora. Mas... Vamos. A voz dele era firme. Ele tinha entendido. Tinham perdido. Os 3 recuaram, tropeçando quase, caminhando de costas até chegarem aos carros. Eleonor ainda tentava dizer alguma coisa, mas Jacinto a empurrava gentilmente para dentro do veículo. Silas foi o último a entrar, lançando um olhar de ódio puro para Heloísa. Ela não desviou os olhos. Os carros arrancaram, levantando poeira. Só quando desapareceram na esquina, Heloísa fechou a porta, e então, sozinha na sala silenciosa, ela desabou. Caiu de joelhos no chão, a maleta largada ao lado, e chorou. Chorou 5 anos de humilhação. Chorou toda a dor que tinha guardado, todo o desrespeito que tinha engolido, todas as vezes que tinha se calado quando queria gritar. O avental da avó ficou encharcado de lágrimas, mas mesmo chorando, mesmo sentindo o corpo doer de tanto soluço, Heloísa sabia que alguma coisa tinha mudado. Ela tinha dito não, tinha se defendido, tinha escolhido a si mesma, e não havia volta. A noite caiu.
Mas Heloísa não acendeu as luzes. Ficou sentada no sofá, no escuro, ouvindo os sons da vizinhança. Crianças brincando na rua, o cachorro do vizinho latindo, carros passando. Vida acontecendo do lado de fora enquanto, dentro, ela tentava entender o que tinha acabado de fazer. O telefone tocou. Alfredo. Ela olhou para o nome na tela, sentiu o impulso de atender. A programação de 5 anos querendo fazê-la pegar o telefone e explicar, se desculpar, voltar atrás. Deixou tocar até cair na caixa postal. Tocou novamente e novamente. Na 5ª ligação, ela desligou o aparelho. O silêncio que se seguiu era diferente. Não era mais o silêncio sufocante da espera. Era o silêncio vazio da decisão tomada, mais assustador, mais definitivo. Heloísa se levantou e foi até o quarto. Abriu a gaveta onde guardava o sapatinho de bebê. Pegou-o nas mãos, sentindo o tecido macio contra a pele. Tinha sonhado tanto. Tinha imaginado uma vida diferente, uma família, um marido que a amasse de verdade, sogros que a respeitassem. Mentiras. Ela sussurrou para o sapatinho. Tudo mentiras. Guardou-o novamente e fechou a gaveta. Deitou-se na cama sem tirar a roupa e ficou olhando para o teto. O sono não vinha. As horas passavam, marcadas pelo relógio da parede, e ela continuava ali, de olhos abertos, vendo o quarto escurecer completamente e depois clarear de novo com a primeira luz da manhã. Quando o sol nasceu, Heloísa tomou banho, vestiu uma calça jeans e uma camiseta simples e foi até o banco. A gerente a recebeu com um sorriso profissional. Dona Heloísa, o que posso fazer pela senhora? Preciso separar todas as minhas contas, tudo que é só meu. Entendo. A gerente não fez perguntas. Tem algo compartilhado com seu esposo? Cartões adicionais. Ele tem acesso ao extrato da minha conta principal. Quero tudo cancelado. Perfeitamente possível. Levou 2 horas para resolver tudo. Heloísa saiu do banco com uma conta nova, um cartão novo, senhas novas. Tudo separado, tudo protegido. Na saída, esbarrou em alguém. Desculpa, ela disse olhando para cima. Era uma mulher mais velha, talvez 70 anos, com cabelos brancos presos num coque. Ela segurava uma bolsa antiga e sorriu para Heloísa com gentileza. Não foi nada, querida. Está tudo bem? A pergunta era simples, mas algo no tom fez Heloísa sentir um nó na garganta. Quando foi a última vez que alguém tinha perguntado se ela estava bem e realmente quis saber a resposta? Estou tentando, Heloísa respondeu, honesta demais para uma desconhecida. A mulher inclinou a cabeça, estudando seu rosto. Eu já tive esse olhar. Conheço bem. É o olhar de quem está se libertando de alguma coisa. Heloísa piscou, surpresa. Como a senhora sabe? Porque também já me libertei. A mulher tocou levemente seu braço. E vai doer, querida. Vai doer muito antes de melhorar. Mas vai melhorar. Você vai ver. Antes que Heloísa pudesse responder, a mulher já tinha se afastado, caminhando devagar pela calçada. Heloísa ficou ali, parada, sentindo as palavras ressoarem. Vai doer muito antes de melhorar. E doeu. Nos dias seguintes, a realidade do que tinha feito começou a se instalar. Alfredo apareceu na casa 2 vezes. Na primeira, bateu na porta por quase 1 hora, implorando para que ela abrisse. Heloísa, a gente precisa conversar. Por favor, isso é ridículo. Você está exagerando tudo. Ela não abriu. Na segunda vez, ele trouxe Eleonor junto. Heloísa chamou a polícia. Quando a viatura chegou, Eleonor gritava na calçada. Essa mulher é louca. Está mantendo meu filho refém. Ele tem direito de entrar na casa dele. O policial pediu os documentos. Heloísa mostrou a escritura. A casa é dela, senhora, ele disse para Eleonor. Vocês precisam sair ou vou ter que conduzir vocês. Isso é um absurdo, Alfredo protestou. Ela é minha esposa. E ela tem o direito de negar entrada se vocês não moram aqui. O policial era jovem, mas firme.
Documentação está em ordem. Saiam ou será condução coercitiva. Alfredo olhou para Heloísa com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Era ódio puro. Você vai se arrepender disso, ele disse baixo. Vai ficar sozinha, sem ninguém, porque ninguém vai querer uma mulher como você. As palavras cortaram, mas Heloísa não respondeu. Apenas fechou a porta e trancou. Ouviu os gritos de Eleonor se afastando, os protestos de Alfredo, o carro arrancando. Depois, silêncio. Heloísa encostou-se na porta e escorregou até sentar no chão. Sozinha. A palavra ecoava. Sozinha. Nos dias que se seguiram, ela mal saía do quarto. Comia pouco. Dormia menos ainda. O telefone tocava constantemente. Números desconhecidos, números privados. Ela parou de atender. Mensagens chegavam. Primeiro de Alfredo, depois de Silas, até de números que ela não conhecia. Você é uma desgraçada. Vai morrer sozinha. Mulher falhada. Destruiu uma família. Merece sofrer. Ela bloqueou todos. Mas as mensagens encontravam caminhos novos. Uma tarde, alguém jogou um tijolo na janela da sala. O vidro explodiu, espalhando cacos pelo chão. Heloísa limpou os cacos usando luvas, com as mãos tremendo, e cobriu a janela com madeira. A casa começava a parecer uma fortaleza, e ela, uma prisioneira dentro da própria fortaleza. As vizinhas pararam de cumprimentá-la. Quando saía para comprar alguma coisa, sentia os olhares, os sussurros. A cidade era pequena. Todo mundo conhecia a família de Alfredo, a família rica, respeitada, influente. E Heloísa? Ela era a mulher que tinha enlouquecido, a esposa difícil que expulsou o marido de casa. Uma tarde no mercado, ouviu a conversa atrás dela. Coitado do Alfredo, casou com uma doida. Dizem que ela nunca quis dar filhos para ele. A sogra tentou ajudar e ela chamou a polícia. Imagina, mulher sem vergonha. Heloísa deixou as compras no carrinho e saiu do mercado. Não conseguia respirar direito. O mundo inteiro parecia estar contra ela. Chegou em casa e trancou-se no quarto. Foi então que encontrou a caixa de cartas da avó. Eram cartas antigas, escritas à mão, com a letra delicada e tremida dos últimos anos da vida da avó. Heloísa as lia quando criança, mas tinha esquecido da maioria. Começou a ler novamente, precisando da voz daquela mulher que tinha sido a única que realmente a amou sem condições. Uma carta em particular chamou sua atenção. Minha querida Heloísa, se você está lendo isto, é porque eu já parti. Espero que você tenha vivido bem, amado bem, sido feliz, mas sei que a vida nem sempre é gentil, principalmente com mulheres como nós. Quando eu era jovem, casei com seu avô achando que o amor ia resolver tudo. Mas amor não resolve nada se você perde a si mesma no processo. Demorei 40 anos para aprender isso. 40 anos sendo quem ele queria que eu fosse. 40 anos engolindo palavras, diminuindo sonhos, pedindo desculpa por existir. Quando ele morreu, eu chorei. Mas também senti algo que me deixou envergonhada. Eu senti alívio. Alívio por finalmente poder respirar. Não cometa o mesmo erro que eu, minha menina. Não passe a vida toda esperando permissão para viver. Se um dia você sentir que está se perdendo, lembre-se disso. Não há amor que valha a sua alma. Você é forte, mais forte do que imagina, e merece ser feliz. Com todo o meu amor, vó Helena. Heloísa leu a carta 3 vezes. Na terceira chorou, mas era um choro diferente. Não era o choro de desespero das últimas semanas. Era o choro de reconhecimento, de alguém que finalmente está entendendo algo importante. Sua avó tinha vivido 40 anos assim, 40 anos, e ela, Heloísa, tinha vivido 5 anos apenas. Ainda tinha tempo. Essa percepção não trouxe alegria imediata. A dor continuava ali, pesada, real, mas trouxe algo mais importante. Trouxe perspectiva. Heloísa guardou a carta e levantou-se.
Foi até a cozinha, ainda bagunçada desde o dia do tijolo. Começou a limpar. Depois cozinhou algo simples, um macarrão com molho de tomate. Sentou-se à mesa e comeu devagar, mastigando com atenção, sentindo o gosto da comida. Era o primeiro passo. Nos dias seguintes, estabeleceu uma rotina. Acordava cedo, tomava banho, vestia-se, fazia as refeições nos horários certos, limpava a casa, arrumava o jardim, pequenos atos, atos de sobrevivência, mas também atos de rebeldia contra o vazio que ameaçava consumi-la. Uma semana depois, recebeu um envelope pelos correios, dentro os papéis do divórcio, assinados. Alfredo tinha desistido dela. Ou ela tinha desistido dele, ou os dois tinham desistido do que nunca tinha sido real. Heloísa segurou os papéis nas mãos e sentiu nada, nem tristeza, nem alívio. Apenas um vazio neutro, como olhar para um quarto que foi esvaziado depois que alguém se mudou. Guardou os documentos na gaveta, junto com o sapatinho de bebê e as cartas da avó. Coisas do passado. Artefatos de uma vida que não existia mais. À noite, sentada na varanda da frente, agora que não tinha mais medo de Eleonor aparecer, ela olhou para as estrelas. A cidade dormia ao redor e, pela primeira vez em semanas, Heloísa sentiu paz. Não era felicidade, ainda não, mas era o começo de algo. O outono chegou devagar, tingindo as árvores da rua com tons de laranja e marrom. Heloísa tinha começado a sair mais, a caminhar pela cidade sem medo dos olhares. Os sussurros continuavam, mas ela tinha aprendido a não deixá-los penetrar. Foi num desses passeios que encontrou a mulher do banco novamente. Estava numa pracinha pequena, sentada num banco sob uma árvore, alimentando pombos com pedaços de pão. Quando Heloísa passou, ela acenou. A menina que estava se libertando, ela disse sorrindo. Você sobreviveu. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Heloísa sentou-se ao lado dela. Ainda estou tentando. É um processo. A mulher jogou mais um pedaço de pão. Eu me chamo Helena. Heloísa gelou. Como minha avó. Que coincidência boa. Helena sorriu. Ou talvez não seja coincidência. Às vezes encontramos as pessoas que precisamos encontrar exatamente quando precisamos. Elas ficaram em silêncio por um tempo, apenas observando os pombos brigando pelos pedaços de pão. Posso te contar uma coisa? Helena disse eventualmente. Claro. Quando eu era jovem, casei com um homem que parecia perfeito. Bonito, trabalhador, de família boa. Mas depois do casamento, descobri que ele era cruel. Não com as mãos, ele nunca me bateu. Mas com palavras, com silêncios, com pequenas humilhações que ninguém via. Heloísa virou-se para olhá-la. Helena continuava alimentando os pombos, mas seus olhos estavam distantes, vendo algo no passado. A família dele era igual à dele. Me tratavam como se eu não fosse boa o suficiente. Disseram que eu era problemática quando comecei a questionar. Disseram que eu era ingrata quando parei de aceitar tudo calada. O que você fez? Heloísa perguntou, quase sussurrando. Demorei 30 anos, mas finalmente saí. Helena olhou para ela. E sabe qual foi a coisa mais difícil? O quê? Aceitar que eu tinha perdido 30 anos. Aceitar que nunca ia ter de volta aquele tempo. Aceitar que tinha desperdiçado minha juventude, meus sonhos, minha vida inteira tentando ser amada por pessoas que não sabiam amar. Os olhos de Heloísa se encheram de lágrimas. Você se arrepende de ter saído? Nunca. De não ter saído antes? Todos os dias? Helena pegou sua mão. Mas você saiu cedo. Você teve coragem quando ainda tem tempo de reconstruir. Isso é raro, é precioso. Não parece. Heloísa enxugou as lágrimas. Parece que destruí tudo. Parece que estou sozinha. Você está sozinha, por enquanto. Helena apertou sua mão.
Mas sozinha é diferente de abandonada. Sozinha é um estado temporário. É o espaço onde você vai se reencontrar com quem você realmente é, sem o peso do que os outros querem que você seja. E se eu não souber quem eu sou? Então vai descobrir, aos poucos, um dia de cada vez. Elas ficaram ali até o sol começar a descer. Quando se despediram, Helena abraçou Heloísa forte e sussurrou: "Você vai ficar bem. Confia em mim." Heloísa voltou para casa com o coração mais leve. Não estava curada, ainda doía, mas agora ela entendia que a dor tinha propósito. Não era punição, era transformação. Alguns dias depois, recebeu uma ligação de um número desconhecido. Quase não atendeu, mas algo a fez pegar o telefone. "Alô? Heloísa?" Era uma voz feminina, nervosa. "Sou eu, Mariana." Mariana. A única amiga que tinha tentado manter contato durante o casamento, mas que Alfredo tinha afastado, dizendo que ela era má influência. "Mariana!" Heloísa sentiu alegria genuína pela primeira vez em meses. "Como você conseguiu meu número?" "Tenho meus contatos." Ela riu, mas depois ficou séria. "Eu soube do divórcio." "Heloísa, eu sinto muito." "Não sinta." "Como assim?" "Foi a melhor coisa que podia ter acontecido." E ao dizer isso, Heloísa percebeu que era verdade. Marcaram de se encontrar no café da cidade. Quando Heloísa chegou, Mariana já estava lá, e as duas se abraçaram com uma força que falava de anos de separação. "Deixa eu te contar tudo," Heloísa disse. E contou. Tudo, desde o começo. As humilhações, os insultos, o isolamento, o dia em que finalmente decidiu dizer não. Mariana ouvia com lágrimas nos olhos. "Eu sabia. Eu sempre soube que aquela família era tóxica, mas você parecia tão apaixonada que eu não quis." "Não era amor," Heloísa interrompeu. "Era necessidade, era medo de ficar sozinha. Era a ilusão de que eu precisava de alguém para ser completa. E agora? Agora eu estou aprendendo que estar sozinha não significa estar incompleta." Heloísa sorriu, surpresa com suas próprias palavras. "Estou aprendendo que eu posso ser inteira sozinha." Elas ficaram conversando por horas. Mariana contou da própria vida, do trabalho, da filha pequena. E pela primeira vez, Heloísa sentiu inveja boa. Não a inveja amarga e dolorida de quem se sente inferior, mas a inveja leve de quem admira e se inspira. "Você vai reconstruir sua vida," Mariana disse ao final, "e vai ser linda. Vai ver." Quando Heloísa voltou para casa naquela noite, algo tinha mudado. A casa não parecia mais uma prisão, parecia um refúgio. Um lugar onde ela podia ser simplesmente ela mesma, sem julgamentos, sem expectativas, sem ter que se contorcer para caber no espaço que alguém deixou para ela. Abriu as janelas para deixar o ar fresco entrar. Colocou música. Dançou sozinha na sala, desajeitada e livre. Era ridículo. Era perfeito. Os meses seguintes foram de pequenas descobertas. Heloísa descobriu que gostava de pintar. Comprou tintas e telas num impulso e passou horas experimentando cores, formas, texturas. Não era boa, mas não precisava ser. Era só para ela. Descobriu que gostava de acordar cedo e ver o nascer do sol. Descobriu que podia passar um dia inteiro de pijama sem sentir culpa. Descobriu que ler um livro na banheira era uma das melhores experiências do mundo. Pequenas coisas, coisas que antes não tinha permissão, ou não se dava permissão de fazer. Voltou a estudar. Tinha parado a faculdade quando casou, porque Alfredo disse que não precisava, que ele ia cuidar de tudo. Agora, matriculou-se num curso online de administração. Tinha sonhado em ter seu próprio negócio um dia, talvez ainda pudesse. Mariana voltou a fazer parte da sua vida. Elas se encontravam toda semana, às vezes mais, e aos poucos, Heloísa foi reconstruindo sua rede de apoio. Conheceu outras pessoas, fez novas amizades. Começou a participar de um grupo de mulheres na igreja, onde todas compartilhavam suas histórias sem julgamento.
Foi lá que conheceu Ana, uma mulher de 50 anos que tinha saído de um casamento abusivo depois de 25 anos, e Júlia, de 30, que tinha tido coragem de deixar o noivo no altar porque percebeu que não amava de verdade. E Carmen, de 60, que tinha se divorciado depois de descobrir que o marido tinha outra família em outra cidade. Todas elas tinham histórias diferentes, mas um fio comum. Todas tinham escolhido a si mesmas, e todas estavam reconstruindo. Uma tarde, 6 meses depois do divórcio, Heloísa estava no jardim plantando rosas quando ouviu a campainha. Quando abriu a porta, quase não reconheceu a mulher à sua frente. Era Eleonor, mas uma Eleonor diferente, mais velha, mais curvada, como se o peso do mundo tivesse caído sobre seus ombros. Heloísa, sua voz estava rouca. Heloísa não disse nada, apenas esperou. Posso entrar? Cada fibra do corpo de Heloísa queria dizer não. Queria fechar a porta na cara daquela mulher que tinha causado tanta dor. Mas ela se lembrou das palavras de Helena. Perdoar não é devolver lugar, é devolver paz. Pode, ela disse abrindo a porta. Eleonor entrou devagar, olhando ao redor como se estivesse num lugar estrangeiro. Sentou-se no sofá quando Heloísa indicou, as mãos tremendo levemente no colo. Eu vim pedir desculpas, ela disse, as palavras saindo com dificuldade. Heloísa sentou-se na poltrona em frente. Por quê? Como assim? Por quê? Por que está pedindo desculpas? O que mudou? Eleonor fechou os olhos. Alfredo se casou de novo, 2 meses depois do divórcio de vocês, com uma mulher que eu escolhi para ele. Uma mulher apropriada, da família certa. Heloísa sentiu uma pontada, mas não era ciúme. Era algo mais próximo de pena. E ela me trata igual você me tratou no final, com firmeza, com limites. Ela não aceita minhas interferências. Eleonor abriu os olhos e havia lágrimas ali. E Alfredo está feliz, mais feliz do que jamais foi com você, porque ela não se curva, não se diminui, ela se impõe. Então você veio até aqui me dizer que eu é que era o problema. Não! Eleonor sacudiu a cabeça violentamente. Vim dizer que você estava certa, que eu fui cruel, que transferi para você todas as minhas frustrações, todas as minhas inseguranças, que eu tinha tanto medo de perder meu filho que acabei destruindo o casamento dele. O silêncio que se seguiu era pesado. E você acha que isso muda alguma coisa? Heloísa perguntou, sua voz calma, mas firme. Eu não sei. Espero que sim. Não muda. Heloísa se inclinou para a frente. Suas desculpas não apagam 5 anos de humilhação, não devolvem o tempo que perdi, não curam as feridas que você abriu. Eleonor começou a chorar. Eu sei. Mas Heloísa respirou fundo. Eu aceito suas desculpas, não porque você merece perdão, mas porque eu mereço paz. Merece soltar esse peso. Mereço seguir em frente sem carregar seu veneno dentro de mim. Eleonor olhou para ela com surpresa. Isso não significa que vamos ser amigas, Heloísa continuou. Não significa que você terá lugar na minha vida. Significa apenas que eu escolho não deixar que o ódio consuma o resto da minha existência. Obrigada, Eleonor sussurrou. Não me agradeça. Eu não estou fazendo isso por você. Eleonor se levantou para sair. Na porta, ela se virou. Você sempre foi forte demais para nós. Eu só não consegui ver isso. Não, Heloísa corrigiu. Eu sempre fui forte o suficiente para mim. Vocês é que queriam que eu fosse fraca. Quando Eleonor saiu, Heloísa fechou a porta e encostou-se nela. Não sentia triunfo, não sentia raiva. Sentia apenas uma leveza estranha, como se algo muito pesado tivesse sido retirado de cima dos ombros. Naquela noite, ela pegou o sapatinho de bebê da gaveta. Olhou para ele por um longo tempo, sentindo tudo que ele representava. Os sonhos que não se realizaram, a família que nunca existiu, a vida que ela tinha imaginado e que nunca aconteceu.
Depois, com cuidado, embrulhou-o novamente no papel de seda azul e o guardou numa caixa. Não ia jogar fora. Era parte da sua história, mas não precisava mais defini-la. Foi até o jardim e se sentou na grama, olhando para as rosas que tinha plantado. Elas estavam começando a brotar, pequenos botões verdes, prometendo flores futuras. Era uma imagem simples, mas perfeita, porque era isso que ela estava fazendo, plantando, cuidando, esperando o tempo certo para florescer. E um dia, ela sabia, ia florescer. Não do jeito que tinha imaginado quando era jovem e ingênua, mas do seu próprio jeito, verdadeiro, forte, livre. Um ano depois, Heloísa estava na varanda da casa nova, uma casa maior, que tinha comprado com o dinheiro da venda da antiga. Era num bairro diferente, longe das memórias ruins, perto de um parque onde ela caminhava toda manhã. A casa estava cheia. Mariana com a filha, Ana, Júlia e Carmen do grupo da igreja. Helena, a mulher dos pombos, que tinha se tornado sua confidente mais próxima. Era um almoço simples, mas cheio de risadas, de histórias, de vida. Heloísa olhou ao redor e sentiu algo que não sentia há muito tempo: felicidade genuína. Não a felicidade artificial que tentava construir no casamento. Não a felicidade performática para agradar os outros, mas a felicidade real, pulsante, que vinha de dentro. Ela tinha aprendido a lição mais difícil, que não há amor que valha a sua alma, que perdoar não é esquecer, mas escolher não deixar que a dor defina o futuro, que sozinha não significa abandonada, que força não é nunca cair, é levantar toda vez que cai, e que às vezes o melhor recomeço vem depois do pior fim. Na mesa, Helena ergueu o copo de suco. Um brinde. A quê? Mariana perguntou. Helena olhou para Heloísa e sorriu. As mulheres que tiveram coragem de dizer não. Todas ergueram seus copos. As mulheres que tiveram coragem de dizer sim para si mesmas, Heloísa acrescentou. Os copos tilintaram no ar ensolarado da tarde. E naquele momento, no meio daquelas mulheres que tinham se quebrado e se reconstruído, Heloísa soube que tinha finalmente encontrado o que procurava desde sempre. Ela mesma. A vingança mais doce não é a que destrói o outro, é a que reconstrói você. Se o vídeo te deixou curioso, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Nunca se sabe o que pode acontecer na próxima história.